de fora da Uninove, que essa é a ideia também, né? Então, a gente valoriza muito esses workshops, a gente tem uma tradição na Uninove de ter métodos muito robustos, né? E faz alguns anos que eu tenho organizado os workshops do SINGEP e dando preferência, inclusive, para trabalhos desenvolvidos internamente na Uninove, com professores e alunos da Uninove, mas abrindo a porteira para passar a boiada dos alunos, que são ótimos, né? Então, hoje teve o Júlio César, agora o Fábio e o Wanderson. O Felipe, eu não podia. Primeiro, o Felipe manja mais do que qualquer um na face da Terra de análise de decisão multicritério, e egresso da Uninove, fez doutorado junto comigo. Então, como a gente gosta muito e acha que a espinha dorsal de um bom trabalho é um método adequado àquele problema de pesquisa, a gente tem focado sempre no SINGEP em fortalecer a nossa caixinha de ferramenta. A Clarissa tem que tomar cuidado, senão ela vai querer fazer com todos os métodos novos, né, Clarissa? Que ela vai se empolgando também, né? Então, hoje, se deixar, e que é uma ótima aluna, a Clarissa vai querer, aliás, todos vocês vão querer incorporar novos métodos, tá? Hoje, quando o Júlio, quem foi o Luciano falou do seu trabalho, eu disse, caramba, lá vem, vamos dar ideia aqui para a Clarissa, mas funcionaria perfeitamente a lógica fuzzy lá com o seu trabalho. Tá, então, eu queria, assim, são duas pessoas que eu gosto muito, o Wanderson faz doutorado comigo, é o meu orientando. O Wanderson, eu já disse, pô, eu gostaria que o doutorado dele demorasse 55 anos, ou pelo menos até eu me aposentar, né? Porque é um parceiro incrível, tá? Então é muito legal trabalhar com ele. E o Luiz Fábio, ou Fábio, né? E podem chamar de Luiz, ele só não vai responder, tá? Não é? Vai demorar para eu perceber que é comigo. Vai demorar para ele perceber que é com ele. E o Luiz Fábio é isso, a gente já se conhece. Pô, quantos anos faz, Fábio? Desde 2019. Desde 2019, que ele morria de medo de mim. Depois a gente foi ficando amigo e eu, recordista mundial. Tá no meu livro Guinness, está o Fábio como maior participante das minhas disciplinas. E é sempre um prazer. Ele não participa só ouvindo, ele participa participando. Se ele falar, eu vou ser ouvinte, eu cheguei, não, você vai ser falante. Eu falo, não, você vai ser falante, que é impossível você ser ouvinte, né? Tá, então, é com o maior prazer, assim, que dei esse desafio para os dois, né? E eu tenho certeza que vai ser um ótimo workshop. Meninos, super obrigado, vocês são incríveis. Então, vocês definem como vocês querem interagir com a galera, tá? E brigadão em nome do SINGEP, da comissão organizadora e de todo mundo que está aqui pelo tempo e dedicação de vocês. Imagina, eu que agradeço pela oportunidade de contribuir um pouco com um pouco que a gente sabe para esse evento que cada vez mais fantástico. Vou compartilhar minha tela. Vocês estão vendo minha tela já? Uhum. Tá, então a divisão do trabalho desse workshop, a ideia é ser um workshop bem prático. Eu vou segurar a cartolina e o Wanderson vai falar. Tá, então, não, eu tô brincando, a gente vai dividir em duas etapas, dois momentos. Um momento conceitual, esse momento inicial conceitual, que vai ser breve, porque a ideia é ser bem mão na massa. Não, Então, essas fotinhos aí eu ia comentar, mas eu esperei alguém comentar. a As minha foi fotos. da. Eu precisava de uma foto respeitável, aí eu peguei da formatura do meu filho. A do Vando Sayá, não é não? Nunca vi ele vestido assim. Só pode ser IA. É, Ele botou, não, só pode É, ser que IA do Van. eu só uso camiseta cinza, né? Então vai ser uma IA que vai gerar isso daí. Bom, então o professor Vils já nos apresentou, eu só mais um disclaimer, mais uma declaração. Eu comecei morrendo de medo do professor Vils, essa história é real. Um dia, tomando uma cerveja, eu conto ela em detalhes, e hoje sou apaixonado por ele. A gente é muito amigo, adoro
eu assisto às aulas dele pelo conhecimento, mas por estar perto também, porque é muito legal. Quem não teve a oportunidade ainda de assistir uma aula dele, não sabe o que está perdendo. É fantástico. É, E vamos lá. Bem-vindos todos ao nosso workshop, Desvendando a Meta-análise, um guia para pesquisadores. Como eu disse, a gente vai começar um momento mais é, um momento mais introdutório, conceitual, e depois vai para mão na massa. A gente preparou alguns materiais que a gente deixou lá no Zenodo. Lá vocês vão ter acesso a uma apostila que a gente montou, a diversas bibliografias, um sitezinho que a gente montou, uma comunidadezinha para ter referências. Tá? Então, começando, vamos começar definindo o que efetivamente é uma meta-análise. Que eu acabei de ver que eu não escrevi como forma nova acordo ortográfico. Meta-análise é tudo junto, é uma palavra só. Em outros pontos está corrigido. Ela é uma técnica estatística que integra quantitativamente resultados distintos. Então, a ideia dele é aumentar o poder estatístico dos estudos a partir da combinação de diversos estudos independentes, o que vai produzir uma estimativa combinada do tamanho do efeito. Então, é um aprofundamento muito maior da capacidade estatística a partir da combinação do poder estatístico de cada um dos estudos dos estudos selecionados. Então, ele é uma integração quantitativa, tá? Então, ele combina as estatísticas de vários estudos, e ele traz uma estimativa muito mais robusta das relações observadas. E também ele vai sintetizar as evidências a partir da unificação, da resposta à fragmentação científica. Porque a própria ciência ela avança um passinho de cada vez, certo? Então, quando a gente chega na frente do oceano, na frente de um mar, a gente não estuda o mar inteiro. A ideia é a gente pegar uma gota desse mar e estudar essa gota, para entender o que acontece nela. A meta-análise, o que ela vai fazer? Ela vai juntar várias gotas. Claro que do mesmo mar, ela não vai juntar gotas do mar, de um rio, de um lago. Então, a ideia é juntar várias gotas, ou seja, vários estudos dos mesmos construtos que estudam as mesmas relações, e a partir daí consegue resolver a fragmentação, que é um efeito colateral do estudo do próprio avanço do método científico, que é de estudar de pedacinho em pedacinho, de pouquinho em pouquinho, para poder avançar. Então, a somatória, a unificação, a análise conjunta de todos esses estudos traz um poder estatístico muito mais elevado. Então, um exemplo, a gente vai falar muito mais profundamente ao longo do workshop, mas um exemplo que é um estudo de Jude Piccolo, que eles analisaram 87 estudos sobre liderança. Então, pegaram 27 estudos quantitativos sobre liderança e sobre liderança transformacional versus liderança transacional. Não vamos entrar no detalhe do estudo em si, porque não é o objetivo. Mas o importante é que, a partir da meta-análise, foi identificado um RH, um RO de liderança transformacional de 0,44 versus transacional de 0,39, ou seja, foi identificada uma relação substancial a partir de diversos estudos. E o que é isso importante? Vai falar, mas qualquer um desses estudos poderia ter chegado no mesmo resultado. Sim, só que com estudos, com diversos estudos, com contextos, condições, situações diferentes, chegando a um resultado agregado, dá muito mais validade, é muito mais generalizável essa resposta. Então, não é analisado num único contexto, é analisado em um contexto muito mais amplo. E por que conduzir essa meta-análise? Vou acabar repetindo um pouco do que já foi dito, mas de forma um pouco mais específica. Então, o primeiro passo, como eu já disse, é o aumento do poder estatístico. Então, a combinação de amostras diferente dos diversos estudos amplia a precisão das estimativas. Outra questão é resolver controvérsias, justamente porque ela vai integrar resultados conflitantes de diferentes estudos. Então, quando a gente integra esses resultados conflitantes, além de identificar respostas mais abrangentes, a gente também identifica se tem, por exemplo, efeitos moderadores não identificados em estudos isolados. Então, a gente consegue identificar outros aspectos que não era identificado em cada estudo individual.
De maneira geral e ainda grosseira, mais para frente vai ficar mais claro e mais refinado, mas é como se a gente juntasse um resultado A com B, ele não dá AB, ele não dá A mais B, ele pode dar C, pode dar D, pode dar E, ou pode dar AB. O que eu estou dizendo é que a gente pode encontrar novas respostas e novos resultados a partir da combinação de resultados prévios. Outro ponto é a identificação de padrões. Então, com isso a gente consegue compreender em que condições em que os efeitos são mais fortes. O que isso significa? Cada estudo, como eu disse antes, cada estudo é uma gota do oceano que está sendo estudada, mas em contextos e condições específicas, em grupos específicos. Então, a partir dessas situações, dessas condições, a gente consegue identificar situações onde os efeitos são mais fortes. Por exemplo, consegue identificar se tem aspectos culturais, regionais, aspectos externos àqueles construtos que foram estudados que impactam nos resultados, que impactam nos efeitos. Então, com isso, com a unificação, com a meta-análise, a gente consegue identificar essas condições onde esses efeitos se apresentam de maneira mais forte, mais relevante. Só um segundo, gente. Vocês estão me ouvindo bem? É que eu vi aqui que subiu uma mensagem do meu microfone aqui. Alto e Então, claro. beleza. Ah, legal. É, Como eu disse, também permite generalizar o resultado, né? Porque amplia a validade externa em diferentes contextos, então é identificado o efeito de outros aspectos, contextos e outros construtos não medidos diretamente nos resultados. Então, essa validade externa ela é ampliada justamente porque eu tenho mais contextos. E, por fim, ele ajuda a apoiar decisões, porque bases mais robustas podem gerar políticas organizacionais, públicas, decisões muito mais assertivas, porque eu não vou ter resultados isolados, eu vou ter resultados amplos e abrangentes, validados em diversas situações distintas. Então, olha, por exemplo, a inovação e desempenho organizacional, eles mostram efeitos médios num estudo específico de 0,35 em diversos setores e países. Então, foi avaliado, se eu pegar estudos de construtos de inovação e desempenho organizacional em países diferentes ou setores diferentes, eu consigo validar e comparar. Então, para entender até se isso é geral, de todos os setores ou todos os países, ou se esse resultado foi atingido, dado a uma condição específica, um cenário específico. Eu Tá? posso fazer um comentário? Eu Fica adorei essa todos o que última. quiser. Tá? Para todos nós, a gente pensaria que existe uma relação forte entre inovação e desempenho. E meta-análise pode trazer isso. Ela é legal, mas não é tanto quanto vocês pensam. Né? Então, tá um efeito moderado. Tá? Um efeito moderado não é um baita efeito, é um efeito importante, tá? Mas, ou seja, ela pode desafiar também o senso comum. Tá? Ou, como o Wanderson conhece bastante bem, o primeiro capítulo do Cummings, que pega dois estudos, né, que um não tinha dado um p-valor abaixo, que poderia ser descartado, mas quando se junta os dois estudos, se aponta para um determinado resultado. Então está muito legal essa explicação, Luiz e Wanderson. O Luiz não, Fábio e Wanderson. Tranquilo. E aí, só para dar uma diferenciada, o que é assim, uma diferença dos tipos de revisão de literatura só para encaixar, contextualizar, localizar a meta-análise. Então, porque nem toda revisão é uma meta-análise. Vou trazer 3 exemplos, existem acho que uns 15 tipos diferentes de revisão de literatura, mas vou trazer 3 característicos. A gente tem o tipo de revisão narrativa, que a ideia é trazer um panorama geral sobre um tema, mas ela não é sistemática, e tem texto descritivo. O que isso significa? Descrições narrativas, elas dão uma liberdade maior por não ter um protocolo rígido, permitindo que o pesquisador, o autor, ele possa selecionar as obras, possa selecionar os estudos que vão encaixar conforme sua conveniência, conforme o que ele deseja mostrar, conforme ele deseja narrar. Daí a descrição narrativa. A gente tem a revisão sistemática, que ele traz sintetiza todas as evidências com um protocolo. Então, ele é uma busca sistematizada, então, uma busca exaustiva e tem uma avaliação muito crítica. E o resultado pode ser uma síntese qualitativa ou quantitativa.
A meta-análise, ela já se assemelha à sistemática enquanto ao protocolo rígido, a ter um rigor. Rígido no sentido de rigoroso, de ser criterioso. Mas o grande objetivo dela é integrar estatisticamente resultados. Então, usa métodos de cálculo de tamanho, de efeito e risco de viés, ou seja, então vai estudar, vai trabalhar exclusivamente com estudos quantitativos, e que permitam gerar uma estimativa agregada e gerar gráficos de validação, que a gente vai ver mais à frente no momento prático. Mas a diferenciação da revisão sistemática para a meta-análise, além do próprio objetivo, mas enquanto método, além da meta-análise ela ser amplamente ou puramente estatística, mas ela coincide com a revisão sistemática de literatura pelo protocolo rigoroso. Mas uma revisão sistemática, ela tem a ideia é ter uma busca exaustiva, ou seja, um mapeamento, uma sintetização do campo de pesquisa, agregada a uma avaliação crítica. Então, o resultado é tanto quali quanto quanti. Meta-análise quantitativa, que é justamente para agregar valores. Então, olha, uma meta-análise, de maneira sucinta, uma meta-análise é um conjunto de técnicas que combina resultados de estudos para estimular um tamanho de efeito médio e avaliar a consistência dos achados. Então, a gente vai ver no protocolo, a ideia é encontra os estudos que tratem sobre os construtos, tratem sobre os mesmos construtos, identifica o tamanho médio do efeito, ou seja, um efeito agregado, e depois disso tem a avaliação da consistência, a avaliação se tem viés, a avaliação de qualidade desse estudo, para poder garantir que o resultado é eficiente e generalizável. E Fábio, Eu- e tem uma coisa muito, acho que é muito importante nesse. Lógico, existem milhões de revisões, né? Mas de onde vocês acham que veio, que vieram uma revisão sistemática da literatura e a meta-análise? Quem depende de protocolos rígidos, e rígidos não no sentido de imutáveis, mas rígidos de serem criteriosos? Então, tudo que tem mais protocolo veio das ciências da saúde. Sim. Tá? Que não dá para, exatamente, Joelma, não dá para você fazer, vamos ver, e protocolo de saúde, você tem uma variável dependente, que é um desfecho, e diversas combinações de tratamentos, medicamentos, etc., para aquele mesmo desfecho, né? E não dá para ser uma coisa narrativa, você precisa controlar todas as variáveis para chegar. Então, a gente, de novo, em ciências sociais aplicadas, a gente importa métodos, teorias e procedimentos, processos de outra área do conhecimento. E o negócio é a gente fazer isso bem feito, e que eles vão mostrar, dentro de ciências sociais aplicadas, é muito mais complicado fazer meta-análise do que na saúde, mas muito mais. Sim. Eu ia comentar também, pessoal, que é a importância da gente ter um pouco desse rigor conceitual. Se vocês fizerem depois uma busca no Spells com o termo meta-análise, vocês vão encontrar artigos que são revisões bibliométricas, né, falando que fez uma meta-análise. Então, é um cuidado que a gente tem que ter, né, para a gente não fazer aquilo que a gente está propondo, tá? Então, esse quadro a gente tentou trazer um pouco essa preocupação nossa, que mais lá atrás havia essa confusão, né? A pessoa faz uma meta-síntese e ele está escrevendo o texto que está fazendo uma meta-análise. São duas Assim como coisas. 9 entre 10 artigos que dizem que fizeram bibliometria, não fizeram bibliometria. Exatamente. Exatamente. Tem um artigo do Léo Views lá para ver isso daí, né, Léo? Indico. E aí trazer algumas aplicações. Então, como é uma técnica que consolida essas evidências de campo com amostras pequenas e contextos variados, então trouxe alguns exemplos. Por exemplo, em gestão de recursos humanos de desempenho, o estudo de Oliveira e Oliveira, Pô, só o nome já é uma meta-análise, Oliveira e é, Oliveira. de Oliveira e de Oliveira, deve ter sido dois irmãos. É, Não, o meu caso é ainda pior, né? Porque os nomes que se repetem nem sobrenome. Ninguém me chama de Luiz, ou pouca gente me chama de Luiz, porque todos os meus irmãos se chamam Luiz. O... Então, eles reuniram 194 estudos para encontrar a correlação média. Então,
que dê um R de 0,20. Então, entre práticas de gestão de recursos humanos e desempenho organizacional. Então, isso significa que existe uma relação positiva, embora moderada, que indica que empresas que adotam práticas de gestão de recursos humanos mais estruturadas tendem a apresentar melhor performance, ainda que o efeito não seja muito forte. Então, tem uma relação importante nisso. Um outro exemplo é o estudo de Soares e Perin, que analisou 80 amostras que totalizaram 19.514 observações. Então, imagina que é como se você montando essa meta-análise, pegando 80 estudos, 80 amostras diferentes, é a mesma. Para você ter o mesmo poder, exatamente o mesmo poder estatístico, era como fazer uma única amostra com N de quase 20 mil. Então, traz essa possibilidade de aumentar absurdamente o poder estatístico a partir da unificação das amostras. E não é simplesmente copia e cola, tá? É a unificação a partir dos resultados. Então, esse R de 0,299, entre orientação empreendedora e desempenho organizacional, demonstra também uma relação média. Então, o que indica um efeito positivo e moderado. Em empresas com as empresas mais inovadoras, proativas e dispostas, elas tendem a assumir mais riscos e tendem a apresentar melhores resultados também. E por fim, o último exemplo é o de Dogru, não sei qual a pronúncia desse acentinho em cima do G, mas trata sobre inteligência emocional, ele achou uma correlação média. Então, com Rho, perdão, isso não é a letra grega, né? Com Rho de 0,26, entre inteligência emocional e comprometimento organizacional. Então, isso indica uma relação positiva moderada, e quanto maior a inteligência emocional, maior o engajamento entre as organizações. E o que é importante extrair daí? É que a meta-análise foi essencial porque permitiu integrar todos esses resultados, principalmente relacionado à confiabilidade e generalização das conclusões. Então, nos 3 estudos, foi possível confirmar a partir de evidências fragmentadas. Então, consolidou esse conhecimento, revelando a real força e condições em que um fenômeno acontece. E aí, vamos para as etapas. Então, meu pedacinho da cartolina, que é um pouco mais prático nesse momento. Então, quais são as etapas? Eles são divididos em cinco momentos. Deixa eu só tirar o alarme do meu celular, só um segundinho, gente. Ele está apitando aqui. Pronto. Então, ele tem 5 fases principais, tá? Então, eles são progressivos, tem uma lógica acumulativa. A primeira etapa é o planejamento. Então, é uma definição da questão de pesquisa. O protocolo e os critérios. Então, é onde você estrutura o que você quer responder e qual o caminho que pretende percorrer. O próximo passo é a busca e seleção dos estudos. Então, é onde a gente identifica e tria os estudos realmente relevantes para o que a gente precisa atender. Passamos pela extração de dados, então, uma coleta estruturada das informações estatísticas, e fazemos análise estatística. Tá? Então, o cálculo dos tamanhos de efeitos e estimativas. E, por fim, tem interpretação e relato. Então, a partir daí é que a gente vai efetivamente relatar, incluir as conclusões nos nossos estudos. E é importante a gente lembrar que cada fase dessa demanda decisões metodológicas que vão impactar a validade da síntese. Tá? Então, começando pela primeira fase de planejamento, é onde a gente vai definir escopo, foco e rigor metodológico da meta-análise. E não é quando a gente fala por definir, não é que a gente vai escolher se a gente quer o que a gente. Não, não, é onde a gente vai dar essa robustez. É onde a gente, de fato, é um dos pontos cruciais para garantir a validade e garantir que o objetivo da meta-análise seja efetivamente atingido. Então, a gente precisa deixar muito claro o que está sendo estudado, por quê e como. Então, as principais tarefas dessa: formular questão de pesquisa estruturada, uma questão de pesquisa realmente que busque uma resposta pelo que alinhada com os objetivos da pesquisa, alinhada com os objetivos do campo. Definição de critérios de inclusão e exclusão. Esse é um ponto crucial, porque isso vai evitar o viés do pesquisador, para ele evitar que ele inclua o artigo porque ele gosta do tema ou gosta dos autores,
ou excluir porque ele não gosta do tema ou não gosta dos autores, ou qualquer coisa subjetiva. A ideia é dar objetividade para indicar por que entra ou não entra um estudo. Ah, adorei esse artigo. Bate no critério de inclusão, entra. Não bate? Ah, adorou, guarda ele para mais tarde, lê quando você tiver no seu momento de lazer, mas durante a pesquisa ele não entra. E aí o registro detalhado com transparência. A gente vai falar brevemente do Zenodo, que é uma das plataformas, tem o OSF, tem outras plataformas para poder fazer o registro desse protocolo. O que que é esse registro? É garantir transparência, é construir o protocolo, registrá-lo antes de iniciar efetivamente a pesquisa. Até para não correr o risco de ter um protocolo definido a partir dos resultados. A gente tem um viés de resposta. Ah, baseado na resposta que eu encontrei, eu vou definir o protocolo que eu quero. Então, por isso que é importante registrar previamente. Fábio, e tem, Sim. assim, se defende muito, principalmente na saúde, mas é uma prática que eu acho que nós devemos adotar, ou registrar o protocolo até para revisão sistemática, né? Sim. Porque, assim, a gente tem que demonstrar que aquilo que a gente fez não foi feito de trás para frente, né? Que a Sim. gente não definiu depois o protocolo, ou não como um estudo quantitativo não definiu a hipótese a partir dos resultados, nem um protocolo a partir dos achados. Tá? Então, essas coisas são coisas que vieram da saúde e que estão cada vez mais dentro da nossa área e que ciência aberta se baseia muito nisso. Tá? Então, é muito bom que vocês considerem registro prévio. E é algo. Ah, Fábio, fala só, aproveita e fala um pouquinho, só quebrando um pouquinho, não o protocolo, mas sobre o Zenodo, por que que a gente está fazendo isso no Zenodo? Então, o Zenodo ele tem dois aspectos importantes. Um é porque ele é um repositório, efetivamente um repositório de informações, então você sobe os arquivos nele com o seu protocolo, mas então tem uma questão operacional prática. Por exemplo, a gente criou uma comunidade, eu, o Wanderson e o professor Vils, que a gente sobe os protocolos lá e a gente consegue interagir. Então, ele tem uma questão prática. Mas uma outra questão muito relevante é que ele gera um DOI que a gente pode citar. Então, além de garantir a reprodutibilidade, porque eu vou ter isso registrado, bonitinho, vão ser dados públicos, ele usa uma licença CC Creative Simon? 4.0, Creative Commons, sim. Então ele é aberto, então para qualquer um reproduzir. E além disso, ele gera todo o versionamento, então a gente pode versionar toda a evolução que tiver nesse protocolo, ele é versionado e ele cria um DOI público, ele funciona como se fosse uma publicação, que a gente pode citar, pode para o Lattes, pode para tudo. Professor, não sei se foi na linha certa que Não, eu. foi, nesse Foi... caso, que a gente está, esse treinamento todo, ele vira um PTT, que está aberto para todo mundo. Sim, sim. E outra, tem o Um Bido do ponto. Mackenzie, ele coloca banco de dados com todos os construtos, como se analisar aqueles dados, ele está disponibilizando banco de dados. E banco de dados é PTT. Então, quando você Sim. explica tudo, então o Zenodo da vida é um caminho para compartilhamento de PTTs e para qualificar algo, lógico, decente como o PTT. Sim. Eu só vou comentar um outro ponto importante, que às vezes alguns podem questionar, eu poderia fazer isso num Drive, em alguma outra coisa. A questão é que o Zenodo você depois não apaga, tá? Quando você sobe alguma coisa lá, você tem 30 dias aí para fazer alguns ajustes. A partir de 30 dias, você não apaga mais. Por isso que ele é um diretório de ciência aberta, né? Porque se você pudesse apagar depois, né, tirar essas informações do ar, perderia a credibilidade. O que você pode depois fazer? Há um erro no documento que eu fiz, que depois da banca, depois de alguma avaliação eu cometi, você gera uma segunda versão, que é a que fica acessível no DOI, mas as pessoas podem ver a primeira versão para ver o que foi mudado. Então, existe uma transparência nesse Zenodo. Então, por isso que ele acaba se tornando importante, assim, para a ciência aberta, né? Serás eternamente responsável por tudo que publicas no Zenodo. Sim. E Isso. até para a nossa vida prática agora,
claro, não só para quem for seguir com meta-análise ou revisão sistemática de literatura, eu estou registrando meu estudo 1 da minha tese, é uma RSL, que eu estou registrando no Zenodo, e quando for para a banca, porque eu ainda não qualifiquei, quando for para a qualificação, todas as críticas e indicações que eu receber, eu vou ajustar o protocolo, subir uma segunda versão e seguir com a versão final do artigo. Então dá para a gente seguir desde já, enquanto ainda doutorandos, mestrandos e doutorandos, já dá para seguir utilizando, já é bastante útil para a gente desde já. E aí, seguindo, então a gente tem a fase de planejamento e como estruturar uma pergunta. A gente tem um dos métodos, existem vários que a gente trouxe, o PICO, ou PICOS, que é um modelo que ajuda a formular a questão de pesquisa de maneira clara e operacional. Como ela é composta? Aí o PICOS é uma sigla, é um acrônimo do que significa. Então, P de population, de população, então a gente indica na questão de pesquisa qual que é a população ou contexto estudado. A gente vai para a intervention, então a intervenção, qual que é o fenômeno investigado. A comparison, então a comparação, o grupo de comparação, qual que é a relação entre os grupos que a gente quer pesquisar. O outcome, então, qual que é o resultado avaliado. E o S, a diferença do pico para o picos, é porque você pode opor ou não na questão qual que é uma indicação do study design, então, do tipo de estudo que vai ser incluído. E aí, como exemplo, para tangibilizar, aqui a gente tem, olha, qual a magnitude da relação, então, aqui a gente tem qual a comparação, então, estou fazendo uma comparação de magnitude, entre práticas de pessoas de alto desempenho, então qual que é a intervenção, qual que é o fenômeno estudado, então práticas de pessoas de alto desempenho, e desempenho organizacional, qual que é a saída, então desempenho organizacional é a saída do que eu estou avaliando. Em pequenas e médias empresas, então qual que é a população que eu estou estudando. Claro, nessa questão de pergunta não tem o estudo em si, mas a gente pode eventualmente incluir qualquer modalidade de estudo na própria questão. Mas vejam que a gente garantindo que tenham dos 5, pelo menos 4 desses elementos, qual que é a população, qual que é o fenômeno, qual que é o grupo de comparação e qual que é o resultado que será avaliado, a gente consegue garantir uma pergunta clara e estruturalmente bem formulada, que vão ter todos os elementos necessários para a gente poder seguir com a nossa pesquisa. Tá? Nossa, como, Oi, professora, a senhora ficou no mudo, só falou nossa e ficou no mudo. como ficou fácil fazer isso agora, né? Ninguém precisa pensar mais, será? Ou usa o protocolo, usa o modelo e pensa em cima dele, usa ele como modelo mental para ajudar a pensar, para guiar o pensamento. Acho que a gente E, comeu Vânia, muita grama, viu, Léo? A gente e, comeu Vânia, muita e assim, grama. tem muita RSL que você não vê o Picos, tem muita RSL, mas o meta-análise também. Então, que você não vê como a pessoa chegou. E Não, e por isso. assim, como a gente comeu grama, né? Exatamente. Ô, Léo, só tem que fazer um destaque aqui, que é assim, nem sempre você vai usar o picos, né? O fato de você ter uma RSL com picos não necessariamente é uma obrigação. É um questionamento que eu faço bastante, porque como você falou, você tá usando uma RSL na perspectiva ou seguindo um paradigma que é utilizado na hard science. Quando Aham. você Não, vai sem dúvida. para RSL nas ciências sociais, você vê um monte de trabalho porcaria usando o pico, porque você não segue isso. Então força a. Aí tem que tomar um pouquinho de cuidado, Vânia. Força, porque a gente não tem intervenção. Em ciências sociais, você vê, é uma Claro, grande claro. bagunça. Então, se você colocar dentro de caixinhas, o que você está fazendo? Você está colocando coisas que não deveriam estar na caixinha. E aí vai ser tão ruim quanto o não usar. Não, e aí pode cair eventualmente numa string de busca que não vem nenhum artigo. Tem Sim. que entender que o que os meninos estão fazendo é alimentando a partir de uma RSL uma meta-análise. Sim. Isso. O que o professor Luciano colocou é bem importante que a gente está partindo de uma perspectiva da meta-análise, né?
Então, numa meta-análise, se você não tiver as variáveis para você medir esse efeito, você não vai conseguir ter uma meta-análise. Então, assim, enfim, é essa a lógica, né? É Sim, muito importante isso que o professor Luciano trouxe, assim. sim. Bom, seguindo para o registro do protocolo. Então, primeiro que é um ato de transparência, como a gente já falou, né? Então, documenta as etapas planejadas antes da coleta. Então, previne ajustes metodológicos posteriores. E aqui o ajustes metodológicos foi um eufemismo. Previne a malandragem metodológica, né? Previne a gente fazer aquele martelinho de ouro no método para poder chegar onde a gente quer. Então, olha, os benefícios: reduz viés de confirmação, então evita que, olha, eu estou pegando o que eu quero que. Estou chegando no que eu quero que chegue, no que eu quero que seja o resultado, ao invés do resultado real. Evita duplicação de esforços, porque eu tenho algo muito bem definido, eu não vou ter que refazer nada depois, eu vou fazer de uma vez só. Garante rastreabilidade, reprodutibilidade e facilita o reconhecimento via DOI, então dá para rastrear tudo isso. Tá? Então, o Zenodo foi uma plataforma sugerida. No material que a gente disponibiliza, tem lá um passo a passo certinho de como registrar. Então, você vai pular o título, revisão e meta-análise, o tema, coisa do gênero, uma descrição, vai colocar a descrição, quais os objetivos, métodos, critérios. Qual que é o tipo, né? Se é uma publicação, um protocolo, e a licença, que é que é a Commons, acabei de falar no slide anterior, a Creative Commons. Creative Commons, obrigado, professor. Commons by 4.0, versão 4.0. Então é uma licença para ciência aberta, vamos dizer assim, para conhecimento aberto. Todo mundo que pegar vai poder reproduzir, vai poder replicar, utilizar aquilo. Então, aqui é um exemplo de citação para poder colocar no artigo. Então, o protocolo de revisão foi registrado no Zenodo, aí põe o DOI dele, seguindo recomendações do Prisma Protocol. Então, aqui é que a gente está usando como exemplo o protocolo Prisma, mas indicando o protocolo utilizado. Tá? Critérios de inclusão e exclusão. Então, essas são as fronteiras do estudo. Então, é o que determina o que vai entrar ou não. Então, a gente precisa ter isso muito bem definido antes de começar a busca, justamente para evitar qualquer tipo de viés. Então, aqui são exemplos de critérios de inclusão, por exemplo, e alguns obrigatórios, né? Então, critérios de inclusão para uma meta-análise: estudos empíricos quantitativos, com medidas validadas do construto, com dados para calcular o efeito. Então, tem que ter o Rho, estatística D, F, estatística T, beta e assim por diante. Idiomas: inglês, português, espanhol, aí depende da abrangência que alcançar. Período, aqui está um exemplo de 1985 a 2024, mas vai do critério de cada um, do critério de pesquisa de cada um. Tá? Critérios de exclusão: estudos qualitativos ou conceituais, não dá para fazer meta-análise com estudos qualitativos ou conceituais. Estudos de revisão ou meta-análises prévias. Então, a gente não faz meta-análise de meta-análise, faz meta-análise de estudos quantitativos. Trabalhos sem dados completos, então trabalhos onde só se reporta o resultado sem se reportar os indicadores, os índices, os números, não dá para fazer a meta-análise. Ou estudos duplicados, né? Então, tudo duplicado a gente tira para não ter nenhum tipo de enviesamento. E aí a aplicação sistemática documentada vai assegurar coerência e reprodutibilidade, ou seja, pegamos um estudo na mão, entra, se bater com os critérios de inclusão, exclui, se bater com os critérios de exclusão. Então, é a partir daí, desse mapeamento do que deve ou não entrar, é que vai definir se entra ou não, e não o desejo ou vontade do pesquisador no momento da leitura. Tá? Vamos lá, busca e seleção dos estudos, extremamente similar a uma revisão sistemática de literatura. Então a gente vai para a base de dados, Web of Science, Scopus, ProQuest, Business Search Complete, Cielo, Google Scholar. Google Scholar, apesar de não ser exatamente uma base, né? Google Scholar é um buscador, não é uma base indexada, mas dependendo do método de busca, ele pode ser válido. Definido uma string de busca, então indica-se quais são os termos, e no nosso caso, que não temos os termos
tão amplamente padronizados como na saúde, então a gente precisa tomar o cuidado de incluir sempre os sinônimos. E garantir, inclusive, não só incluir os sinônimos, mas garantir também que não tenham falsas relações. Então, por exemplo, algo que parece um sinônimo não ser, algo que parece ser a mesma coisa não ser, ou ainda o mesmo construto mudando o contexto, muda o sentido. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. Mas, enfim, define-se a string de busca e depois tem processo de triagem, começando com título e resumo, que tem essa inclusão mais liberal, vamos dizer assim, porque a gente vai ler o resumo, entender se bate ou não com os critérios, e ou a leitura completa, que tem critérios muito mais rigorosos. Aqui trago como exemplo de ferramentas o High ou as Review, mas dá para fazer isso no Excel, dá para fazer isso com o Start, que apesar de velhinho eu gosto bastante dele, dá para fazer com uma série de outras ferramentas apoiadas por IA e tudo mais. Depois disso, monta-se o protocolo, aqui a gente traz como exemplo o Prisma 2022, que é o padrão internacional, que a gente vai ter, começa tendo a identificação, então número total de registros identificados nas bases, claro, com a aplicação daqueles critérios iniciais do ano, idioma, termos de busca. Depois a gente vai fazer a remoção dos duplicados, então não pode correr o risco do mesmo estudo entrar mais de uma vez. Fazemos as triagens, né, por título e resumo. Avaliação do artigo completo para poder avaliar a elegibilidade, porque pode ser que o resumo, pode ter um resumo não tão bem feito, que pode ser que ele dê a impressão que vai trazer um resultado, vai trazer um conteúdo, e quando você vai avaliar não é exatamente aquilo. E aí faz a inclusão dos estudos na síntese final. Tá? Então, no final fica dos 2.847, claro que é só um exemplo exagerado, das 2.847, perdão, referências inicialmente identificadas, 95 estudos atenderam aos critérios de inclusão e compuseram a amostra final. Então, depois de passar por todo esse protocolo, todos os registros, a gente chega na amostra que efetivamente vai entrar. E aí, esses 95 desse exemplo é o que efetivamente compõe a sua amostra, e todas as referências, indicações, informações que você vai dar, vai trabalhar, vão sair desses 95. Tá? Então, o uso do Prisma ou de algum protocolo específico aumenta a transparência, credibilidade e reprodutibilidade, porque são protocolos amplamente difundidos e validados, e outro pesquisador que pegar o seu estudo pode reproduzir, pode expandir, pode avançar com o seu estudo. Tá? Depois, indo para a extração e organização dos dados. Aqui, efetivamente, é onde a gente vai começar a pegar material dos artigos para executar a meta-análise. Então, após a extração padronizada, a gente inicia uma extração padronizada, ou seja, a gente tem que encontrar as mesmas informações em todos os artigos. Então, a gente começa por autor, ano, país, setor, para poder ter aquelas identificações, fazer segmentações, identificações de outros moderadores que não os declarados em cada estudo. Tipo de organização e tamanho de amostra. Variável preditora e desfecho, né, para variável dependente e independente. Quais foram as medidas utilizadas? Quais são as estatísticas que cada estudo apresenta? Tamanho de efeitos convertidos, então, como a gente precisa trabalhar sempre com o mesmo, trabalhar com as mesmas medidas, pode ser que um traga o beta, outra traga traga o R, outro traga estatística F. Então, algumas delas dá para você converter. E aí trabalha para poder trabalhar com a mesma medida. Para não comparar banana com abacate, né? Então vamos comparar banana com banana. Qualidade metodológica e variáveis moderadoras, as que tiverem indicação de variáveis moderadoras. Então, isso vai garantir consistência e prepara os dados para análise quantitativa. Então, a partir daí que a gente consegue gerar toda a estruturação, toda a estatística para poder trabalhar a meta-análise. Tá? E aqui tem alguns, e depois disso a gente vai avaliar a qualidade metodológica dos estudos, porque isso influencia diretamente os resultados. Então a gente tem alguns protocolos, alguns critérios para avaliação de resultado. Eu não vou entrar em um por um aqui, que seria um workshop para cada um. Mas a gente tem o Cochrane para estágios randomizados, o Robbins, um para estudos observacionais. Tem o Amstar 2 para revisões sistemáticas, tem o JBI, JBI
que é aplicável para diferentes delineamentos. Então, e aí um exemplo de reporte. Dos 95 estudos incluídos, 24% apresentam baixo risco de viés, porque isso vai dar até indicar a qualidade do resultado da própria meta-análise. 54%, algumas preocupações, 22% alto risco. Então, principalmente pela ausência de cegamento e dados incompletos. Então, dá para a gente dar esses indicativos até para poder ter critério no julgamento do próprio resultado da meta-análise. Tá? Ô Luiz, antes de você avançar, posso te atrapalhar? Claro, Desculpa te atrapalhar, tá muito boa. imagina. Parabéns para vocês. Não é um Obrigado. assunto tão simples, só para o pessoal entender e há essa confusão, mas eu vou colocar aqui uma bucha no colo de vocês aí, o Léo, o Wanderson e você. Inclusive pegando gancho no comentário da Sui. Existe um ponto complexo que eu acho que é bem importante falar agora, porque não necessariamente você vai utilizar só estudos publicados. Então, se você for ver em algumas boas meta-análises, e a isso, não sei se você chegou a comentar isso antes, Luiz, mas não existe número cabalístico ou mágico, porque a RSL tem todo o rigor que o Luiz está passando com propriedade, e assim, inclusive, você vai até núcleos de pesquisa para entender as bases, porque a estatística dá a estatística. Então, essa é uma grande diferença de você pegar uma RSL para ciências sociais e uma RSL que alimenta uma meta-análise. Então, meta-análise, eu acho que o Léo conhece muito mais, está estudando isso, é o core dele. Mas você pode ter uma meta-análise, né, Luiz, com 15 estudos, sendo que 2 deles não foram publicados, só que são centros de pesquisa de excelência. Sim. Então, só para ilustrar aqui. E, Luciano, é ótimo, ótimo, ótimo. E outra, a gente sabe que em ciências sociais aplicadas a gente tem um problema, que tem problema também em outra área do conhecimento, de coisas que não dão certo não serem publicadas. Isso, tecnicamente, faz com que poderia fazer se a gente não consultasse, se a gente não consegue acessar artigos que não foram publicados, que inviabilize a meta-análise ou ela já parte errada, ela já parta... Então, existem críticas muito fortes a respeito de meta-análise em ciências sociais aplicadas lá no Data Colada. Eu até passei para o Wanderson e para o Fábio. Então, a gente tem que tomar um cuidado redobrado, porque a gente tem muita coisa que não é publicada. Aí, se a gente mistura experimento com survey, entendeu? Então, na medicina, na saúde é tudo muito fácil, estudo randomizado. Então, quando a gente puxa para o nosso lado, como o Luciano falou, que é uma salada de frutas, né? Em ciências sociais aplicadas, a gente mistura tudo, é um milkshake, né? Para a gente identificar cada coisinha daquele milkshake, daquela salada de frutas, é complicado. Então, a gente tem que... O nosso cuidado tem que ser muito, mas muito pesado, porque senão a gente pode estar misturando coisas que não são misturáveis e ainda tem pior. Quando a gente pega, eu estava discutindo isso com o Diego ontem, quando a gente pega escalas diferentes para mensurar a mesma coisa, aí assumindo que elas estão mensurando a mesma coisa. Uma tem 10 itens, 7 pontos, outra tem 5 itens, os itens são diferentes e a gente acha que é a mesma coisa. Então, é um trabalho de formiguinha ferrado, né, Luciano? É muito trabalho de formiguinha. E só para não atrapalhar os meninos, por isso que eu questiono muito, porque a gente vê até uma recomendação de alguns, vamos fechar só os 4 journals. Não é isso, não é sobre isso. É sobre estudo sobre um fenômeno específico, é sobre um caso específico. Por isso que o Pico, o Prisma, passa a ser perfumaria, porque você só está replicando um processo que vai sair, entrar coisa ruim e sair coisa ruim. Então tomem bastante cuidado nesse sentido. Desculpa te atrapalhar, Luiz. Não, deixa eu atrapalhar mais um pouquinho, eu prometo que eu devolvo. ABS 3, acima de... Só desculpa. Cara, nossa, acima de ABS 3, o pessoal está pouco se lixando se publicou ABS 1, 2 ou 3. Porque isso foi um comentário que eu fiz recentemente em outro congresso.
se você seguir os protocolos, ele fala, inclusive estudos não publicados. Nossa, e assim, e aí tem outra coisa. Gente, isso é muito interessante. Eu prometo que depois, assim, o que o Luciano falou, quando eu vejo, só pesquisei a BS4, então pesquisa e volta e vai pesquisar direito, né? Porque não dá. E outra, nada em ciências sociais aplicadas, nada vai começar sendo, nada que seja novo vai começar sendo publicado nos periódicos ABS4. O caminho é longo, é muito longo até uma teoria nova, um conceito novo chegar nesses periódicos. Então, é perfeito, perfeito, perfeito o que o Luciano falou. Boa. Bom, então, falhou ali o meu... Vamos pôr tudo logo, vai. Aqui, então, a síntese das fases é planejamento, então, que vai estruturar, montar pergunta estruturada e aplicar o protocolo, o registro do protocolo, busca sistemática com critérios rigorosos de seleção, a seleção prisma ou o protocolo que for utilizado para triagem transparente e documentada, extração padronizada, então os dados são organizados e estruturados, e por fim é avaliada a qualidade dos estudos. Então, a meta-análise ela combina rigor metodológico, síntese quantitativa e uma transparência científica, principalmente. E agora a gente vai para a etapa de execução. Então, a gente vai para a execução e interpretação dos dados, a gente vai passar por um processo pelo laboratório. Agora, vou parar aqui a transmissão e o Wanderson vai assumir agora. Beleza, eu vou compartilhar minha tela toda, porque senão não aparece os menus eu acho que não vai aparecer os menus dos- do, do programa. Pessoal, só um pouquinho, deixa eu parar primeiro para falar umas coisas para vocês. Talvez esse meu processo de explicar vai envolver um pouco o que eu estou tentando desenvolver e aprender com a minha tese. Então, talvez vire até um processo de desabafo aqui, de angústia do que a gente passa com o mundo real, sério mesmo. Falei com o Léo que eu estava testando o programa, testando os procedimentos e tal, com dados sintéticos, e era maravilhoso. A gente vai para o mundo real e começa a ter essas angústias, tá? Então, só para situar vocês, eu estou trabalhando com um dos artigos da minha tese, eu quero entender o efeito da relação da cocriação de valor no ambiente do ensino superior, envolvendo os acadêmicos, estudantes, tá? E o que a literatura já tem trabalhado há um certo tempo é com o efeito da satisfação, um dos efeitos. Então, a cocriação tem uma relação aí com a satisfação dos alunos no ensino superior. Tá, então já dá para entender aí mais ou menos um pouco do meu problema de pesquisa nesse critério. E aí, o que eu desenvolvi? Desenvolvi um protocolo para busca desses artigos, tá? Porque eu não queria olhar somente estudos quantitativos, qualitativos. Então, primeiro eu fiz um protocolo agrupando esses dois para depois seguir para uma outra fase de extração de dados. E aí eu dou uma dica para vocês, que é algo que eu vi muito, estou vendo muito em artigos internacionais. A gente usa aquele protocolo tradicional do Prisma, muitas vezes de uma via, onde você faz uma busca só. Vocês têm que ver que existem 4 protocolos Prismas, tá? Acho que isso é importante. Eu estou usando um que você inclui uma outra rodada de busca de artigos, ainda mais para ter essa característica de outras publicações sobre o assunto que fogem daquela sua base. Então, quando você tem um conjunto de artigos elegíveis, que eu peguei 35 artigos elegíveis, desses artigos elegíveis, 7 eram artigos qualificados para minha meta-análise, que trabalhavam cocriação e satisfação. É um número, alguém perguntou assim, número mágico, né? É complicado essa resposta, ali eu vi no chat alguém perguntando, é complicado, eu tenho um dado interessante de um artigo que eu vi, ele estava falando da qualidade das meta-análises na área da saúde, pesquisas, meta-análises
registradas na Cochrane em torno de 6 a 7 artigos. Só que é outro mundo. É estudos randomizados, com protocolos, todos fazem basicamente a mesma coisa. Na Europa, foi feita uma revisão das metas-análises envolvidas lá na área da saúde também, envolviam em torno, 50% envolviam em torno de 3 estudos. Só que é outro mundo, tá? E vocês vão ver na pesquisa que eu vou apresentar aqui. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é assim, então eu fiz esse protocolo, fiz essa busca, só que essa busca até por questão de risco de viés, você não pode se fechar nesse protocolo, então tem o protocolo Prisma que ela é aberto para novas pesquisas, tá? Para você incluir novas buscas. E eu incluí buscas em que sentido? Eu peguei desses 35 artigos, as referências desses artigos e fiz uma rodada de busca nas referências desses artigos, tá? E aí começou a surgir teses, dissertações, começou a surgir trabalhos, né, não publicados, propriamente dito, sobre o tema. Que aí começou a aparecer uns efeitos, como já comentamos aqui nessa oficina e em outra oficina, nós tendemos a sempre publicar coisa que tem um efeito bonitinho, né? Tem um efeito. Começou a surgir coisas que o efeito não era tão bonito assim. Então, fiz esse protocolo, né? Depois fiz a outra rodada de busca, e é um processo ainda que eu tô desenvolvendo, e eu adiantei um pouquinho até por causa dessa oficina. Mas eu tenho a preocupação maior que eu tenho, deixo bem claro com vocês, é aquilo que o Léo colocou, né? Você vai ter uma quantidade de escalas que divergem da literatura, tá? Divergem no sentido assim, o cara construiu uma escala de cocriação de valor, com o nomezinho dele, e o outro construiu uma escala de cocriação no ensino superior com o nomezinho dele. Essas escalas são compatíveis? E essa é uma análise, e aí, até com os materiais que eu fui lendo, que eu estou desenvolvendo, é uma das maiores preocupações hoje que eu tenho na minha meta-análise. E assim, eu estou falando isso, eu falei que era uma sessão de desabafo, é o É de desabafo que eu estou coração tendo aberto. Isso de é de coração coração aberto. aberto. E aí, uma dica talvez que eu tenho para vocês que quiserem entrar, e eu vou fazer isso utilizando ciência aberta. Vou colocar isso, vou seguir com a minha meta-análise, vou publicar isso no Zenodo para ficar aberto o mais claro possível. É que vocês desenvolvam, eu estava falando dos protocolos Prismas, então depois eu posso enviar, ó, você tem 4 modelos de protocolo, ó. O mais tradicional pega só essa parte, né? O outro ele pega, você pode buscar outros estudos, né? Então, é só a gente ir lá. Eu percebi, aí, Léo, fazendo um adendo, as últimas pesquisas da Linda Hollybeek que tem publicado, que ela tem feito proposições com base em revisões sistemáticas, ela tem usado esse modelo aberto aqui, tá? E ela não é Então, qualquer um, né? A mulher mais e citada do mundo, né? eu ia falar isso agora. Ela é ela, né? Mas, deixa eu ver aqui que eu tenho coisa pra caramba aqui. O que que eu sugiro para vocês? O que que eu vou fazer e vou colocar, né? Eu estou trabalhando nisso. Por exemplo, eu tenho esse estudo aqui de 2017, do Reino Unido, como que ele utilizou o conceito de cocriação, qual que é a escala que ele está utilizando, como que ele utilizou o conceito de satisfação, qual que é a escala que ele está utilizando, o tamanho de efeito, o que que ele teve e o tamanho da amostra. Só que o mais importante que eu quero destacar para vocês é que vocês tenham uma tabela de construto que o cara está utilizando e a escala que ele está utilizando e justifique se essas escalas são compatíveis ou não. Essa é a maior preocupação que eu tenho no momento, Não, tá? assim, e a gente não tinha combinado isso, tá? Porque o Wanderson sabe, eu tinha conversado sobre isso com o Mazon no Na, Enampad. E aí, volta só abrir isso daí, só para não perder muito tempo. A gente pode dizer que a escala de experiência da universidade, que é o que está usando como da UX adaptada, tem o mesmo, é compatível com a escala de Dollinger? Não sabemos. Isso
Isso é um problema muito sério. Isso é um problema sério. E se a gente não deixar isso claro num protocolo, vai todo mundo achar que a gente usou, que a gente pode até decidir usar, mas a gente tem que Deixar muito deixar claro. claro. E aí, pessoal, para todos que estão aqui, hoje, para mim, a meta-análise é difícil em termos estatísticos, talvez é porque eu tenho um pezinho eu gosto da estatística, mas a maior dificuldade é ter o rigor nesses critérios. Vocês vão ver aqui daqui a pouco que eu vou rodar com alguns dados que eu fui extraindo, tá? Estou extrair para a nossa oficina para brincar um pouquinho aqui. Então, assim, essa é a minha maior preocupação, deixar isso muito claro, principalmente para a nossa área, tá? Então, essa é a minha sofrência no momento, tá? Se debruçar melhor nessa questão. E o Léo brincou assim que a gente não combinou muito bem com isso, mas nos materiais aí que a gente foi caminhando, que o Léo me passou, levava a essa reflexão, principalmente na nossa área. Ô, Beleza? Wanderson, contribuir um pouco mais com a sua terapia. Aham. O Léo conhece, sabe, embora o pessoal me veja fazendo mais trabalhos qualitativos, conheço muito pouco, mas conheço alguma coisa dos trabalhos quantos. E o quanto se marreta dados para chegar aos resultados. O mesmo Léo comenta, o cara começa de trás para frente. E acabei de analisar um trabalho aqui em uma revista internacional que os AVEs estão 0,40 alguma coisa, Léo. Aí é só mais uma rodada de revisão que eles vão virar provavelmente 0,50 alguma coisa. Assim, vão, É, vão. é. Nossa. E aí eu diria, pior, você tem o processo metodológico é ruim, a depender do software, a depender da limpeza da base, porque você fala, a escala é a mesma. Eu te diria, contribuindo para a tua terapia, mesmo a mesma A escala, mesma, em sim, uma banca de doutorado, eu falei, o cara usou só 3 itens em vez dos 6 sim. Cherry como se picking. desconhecesse os outros É, 3. É, Eu querendo dar um salto aqui, e você sabe que aquilo foi feito de forma é, intencional. Então você está falando, eu usei a escala X. muito Legal. mas bom. Só não. que eu só usei só 3 itens, porque no meu estudo os 3 itens foram mais do que suficientes. Então, Isso. contribuindo um pouquinho, é o que eu falei, é muito audacioso da nossa parte chegar e falar assim, e eu não estou dizendo que não é válido, é extremamente válido e útil, e a gente tem que sim fazer meta-análise. Só que, como o Léo, a pool de Léo, o que a gente publica fica lá, né, Léo? Exatamente. Não, e assim, é perfeito, gente. E assim, essas discussões, eu sei que todo mundo quer ouvir as técnicas, etc., quer ver como roda, mas o verdadeiro trabalho não é a estatística, o verdadeiro trabalho é esse. E assim, enquanto a gente não tiver em todos os periódicos o banco de dados de todo mundo, que, que, que foram gerados a partir de perguntas de pesquisa e de protocolos já estabelecidos, pré-registrados, a gente vai ficar navegando nessa areia movediça. E é muito complicado. Então, o melhor que a gente pode fazer é identificar as fragilidades, é deixar claro as Sim. fragilidades. E eu concordo, sabe? Tem que fazer, mas a gente tem que identificar essas fragilidades. Porque senão, Luciano, vira tudo bala de prata. Tudo vira bala de prata. E você estava na Linda Holibic, né? Que quando eu fiz a pergunta das ondas das ciências, né? Veio a onda da bibliometria, depois da RSL, agora está na meta-análise, e a gente Isso. surfa umas ondas, né? Mas a gente tem que saber se a nossa prancha é boa. Exato. E aí, seguindo, pessoal, um pouquinho, então, daí, primeira grande problema, né? Então, você encontrei depois da segunda, um conjunto de referência dos artigos que eu elegi na primeira fase, eu encontrei mais artigos que consegui ampliar a minha amostra, né? Consegui ampliar um pouco a amostra. Mas assim, outro ponto que daí você se depara é que daí eu quero entender a relação, então, da cocriação com a satisfação. Mas muitos estudos hoje trazem, por exemplo, beta, tá? Tem estudos que trazem tabelas de correlação, mas tem estudos que trazem o beta de um modelo de equação estrutural, por exemplo. E aí?
que que eu vou fazer com isso? Então, existem técnicas, aí eu não Wanderson, vou passar aumenta um muito tempo. pouquinho o microfone, é que você ainda tá Tá, rouco do desculpa. karaokê, então Desculpa. Então, assim, a gente tem que tomar um cuidado com os dados que você vai extrair, tá? Com os dados que você vai extrair, porque, assim, você nem sempre vai encontrar os mesmos valores, os mesmos resultados. E você tem que ter uns dados padronizados. O JASP, que é o que eu vou usar aqui, que eu vou falar para vocês, ele faz um pouco dessa padronização. Mas no meu caso, né? Voltando aí às minhas angústias. O maior problema que eu tive é que eu achava estudos que trabalhavam com correlação, né? E estudos que trabalhavam com beta. Existem, e aí nós vamos passar para vocês um conjunto de artigos, vai estar separado assim em aplicações, tá? Na nossa área, conjuntos de um conjunto de artigos de fundamentos estatísticos que vai ajudar vocês, às vezes, a converter alguns valores. Por exemplo, quando que um beta é muito próximo de um R? No modelo de equação estrutural, tem um momento que você pode considerar isso. Mas se você tiver moderadores, né, você tiver outros efeitos, como é que você faz essa conversão? Então, a gente vai passar um conjunto de artigos que vai te ajudar um pouco nessa angústia em padronizar esses dados. Então, como o Fábio colocou, a gente não pode trabalhar as coisas de qualquer maneira. O Luiz levantou a mão, pode perguntar, Luiz, fazendo favor. O Wanderson, excelente, Luiz Fábio, professor Léo, Luciano, todos aí, parabéns. No comentário do professor Luciano, me surgiu uma dúvida. Por exemplo, quando você pega um construto, você falou de satisfação, né? Ou vamos pegar um construto valor. Valor tem diversas formas e dimensões de definir. Sim. Quando você pega uma meta-análise que você associa, por exemplo, estou pegando aqui o exemplo de valor que para mim é mais fácil dizer para ele, né? Que é alguma coisa que eu quero ver como implica no valor. Você tem que fazer um recorte para falar, eu só vou avaliar o valor que atenda a este requisito neste recorte, ou pode ser qualquer valor? Não sei se a minha pergunta é muito burra ou muito clara. Não, a sua pergunta vai ao encontro do que a gente estava discutindo, né? Os construtos não podem ser diferentes. Eu estou trabalhando com cocriação de valor, tá? É a cocriação que é o fenômeno, a variável, vamos dizer assim, vamos dizer independente. E eu quero ver a relação disso com a satisfação, tá? Então, o construto cocriação, eles têm que, né, estar coerente entre esses estudos. Essa que é a grande questão, tá? Que a gente está colocando. Vou trabalhar com o conceito de valor, tá? Mas o que é esse valor que você está definindo? Então, você tem que ter esses estudos de maneira coerente, tá? E aí eu vou mostrar o que possivelmente pode acontecer quando você tem muitos estudos que eles devem estar divergindo em alguma medida, em alguma coisa aí, tá? Não sei se eu respondi. Não E sei aí se... tem e outra coisa, Luiz, é o seguinte, tem que saber se todo mundo mesmo, aposto que não, seja variável independente ou dependente o valor, eu aposto que não foi mensurado da mesma maneira. Aposto, de olhos fechados, né, que não foi. Por quê? Porque existem muitas definições, entendeu? Existem muitas definições. Aí é como a gente vai lidar com isso, entendeu? Essa é justamente a pergunta. Eu devo eliminar aquilo que está fora do conceito que eu estou estudando ou devo considerar? Essa que é a minha dúvida. Não, se está fora do conceito, se tem alguma coisa que está longe do que você está estudando, que não converge para o que você está estudando, você elimina. Elimina. E você bota nos Tem, critérios de é, inclusão ou exclusão. é, Vamos supor que existe uma métrica que seja muito bem estabelecida. Vamos pegar alguma escala de satisfação do Oliver ou do Dick, de lealdade. Então, você vai estudar lealdade. Aí você vê que algumas pessoas não estão usando o mesmo construto de lealdade, estão usando outros. Você simplesmente vai dizer, isso aqui eu não posso atestar que mensura lealdade da mesma maneira que Dick e Bazoo, entendeu? Então pode ser um critério de inclusão ou de exclusão, entendeu? Como variável independente ou dependente, tá? Mas depende. Por isso que o trabalho de formiguinha é o trabalho mais difícil. A estatística é o mais fácil. exato, exatamente. Eu sou bem sincero, eu e o Fábio, nós tentamos deixar essa preocupação até para não virar
a meta-análise não cair no caminho de algumas bibliometrias que caíram por aí, né? Que não trabalhavam propriamente as técnicas bibliométricas, né? Então, é uma preocupação que a gente teve. Eu quero comentar para vocês. Wanderson, chega, Oi? só tenta chegar um pouco, ou aumenta o microfone, ou chega mais próximo, por favor, Tá, que está um pouquinho eu vou baixo. falar mais alto aí. Melhorou agora? Tá melhor Melhorou, aí? melhorou. Agora Tá está bom. parecendo o Rodrigo Hilbert de Então tá verdade. bom. Mas a voz ainda tá rouca, né? Então o que que eu Ou se fiz? tá. Por que É o será, né? por quê? Eu peguei um conjunto dos artigos que tá em análise ainda para apresentar para vocês. Eu tenho 25 estudos aqui, tá? E eu quero mostrar aqui através do JASP, tá? Existem várias ferramentas, vocês vão encontrar várias ferramentas na internet. Eu rodei no GPT também, tá? Para vocês terem ideia, eu rodei no GPT, ele rodou no GPT. Tá, não rodei no Julius, não sei te dizer se o Julius está rodando, mas no GPT rodou legal. O No JASP, eu Júlio gostei do roda. JASP. O Julius deve rodar. O JASP, eu gostei muito do JASP. E por que que eu escolhi? É open, é aberto, tá? Dois, ele teve uma atualização recente agora, faz 2 meses, incorporando uma outra ferramenta que eu gostaria de estudar, que é modelo de equação estrutural com meta-análise. Tá? Então, ele teve uma atualização legal, então tá sendo publicado algumas coisas internacionalmente, vídeos e tutoriais sobre essa nova atualização do JASP. E ele tem uma ligação com o Metaphor, que é a linguagem R de meta-análise mais conhecida, é a biblioteca do R mais conhecida. Então, ali você pode até pedir para ele imprimir o código do R que ele rodou. Então, assim, eu gostei muito dessa ferramenta, tá? Então, eu abri o JASP aqui. Nós não vamos fazer vocês abrirem aí, até pelo tempo que eu tenho, né? Mas vai ficar gravado isso daqui. Nós vamos depois passar um link para vocês do nosso Zenodo sobre isso. Vai estar no Zenodo, tá? Então, eu vou rodar algumas coisas, comentar algumas angústias minhas aqui dos meus dados. E aí depois vocês Só vão ter para acesso a esses clarear uma coisa, materiais. as angústias do Wanderson não são muito com o orientador dele, tá? São com os artigos, por favor, tá? Que vocês estão vendo ele tão angustiado aí, tá um negócio. Imagina, a pessoa. Eu estava falando com o André, o colega, sobre isso, né? Que você quer ver quer terminar as coisas e você vendo que não vai, né? Mas faz parte do processo de pesquisar, né? Você refletir sobre aquilo que você está fazendo. Essa é um pouco do processo de reflexão. Você não fazer as coisas de qualquer maneira, né? É isso que eu queria trazer mais para vocês. Então, vou abrir meu arquivo aqui, tá? O meu arquivo. E assim, tá esse meu arquivo, ele tem a identificação do meu estudo, o ano, alguns aspectos culturais, alguns dados, algumas variáveis que depois eu vou explicar. Os meus dados eu converti todos em R de Pearson, daí tem o valor do R aqui e a amostragem. É bem interessante, por exemplo, eu tive estudo, só para contribuir com vocês, eu tive estudo que ele tinha o R, tinha o N e ele não dava o valor se era significativo ou não, por exemplo. Tá? Ele só falava, a relação entre cocriação e satisfação é significativa. Só qual que é esse valor? Né? Daí, fui lá, busquei um artigo que tem uma técnica de aproximação de N, de P-valor com base em N e R, por exemplo. Daí existe uma técnica. Então, você pode usar isso e, claro, que você vai ter. Eu documentei isso. Olha, esse estudo, tive esse problema, eu tive que fazer isso, tá? Então, só para explicar um pouco das angústias. Então, no JASP, não vem por default a opção meta-análise. Você vai ter que inserir aqui no maisinho, como vocês já ouviram, vai só vir aqui, selecionar meta-análise e escolher meta-análise. Meta-análise tem 3 conjuntos de ferramentas, tá? A primeira aqui, para você analisar risco de viés e assimetria aqui e computar o tamanho de efeito, transformar esse tamanho de efeito. As clássicas, aqui análise clássica, tá? Então você tem a meta-análise, aqui a clássica e meta-regressão, que é o que a gente vai brincar um pouquinho agora, tá? E outras variações, essa modelo de equação estrutural baseada em meta-análise é a atualização recente que teve do JASP também, que eu ouvi alguns comentários fora chamando atenção, e meta-análise bayesiana, tá? Bayesiana também é um caminho bem interessante para nós,
em face da heterogeneidade, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais sobre isso, tá? Então, a primeira grande questão que nós temos que fazer quando a gente vai fazer uma meta-análise é fazer uma transformação desse tamanho de efeito que a gente tem, tá? Eu vou abrir essa tela e vou explicando algumas coisas. Antes de falar isso para vocês, ó, aqui, outra coisa que eu gostei do JAS, você tem esse menu de informação que você tem todas as informações das opções aqui para você fazer, para iniciar a sua meta-análise, tá? Todas as opções. Inclusive, lá embaixo, quando você roda, você tem referências, um pouquinho, referências aqui, ó, pacote que ele está usando, né? E depois ali vocês vão ver que vai ter artigos também que você pode utilizar, você pode ir na página do Metafor, no Secran do R, no diretório do R, para entender um pouco mais esses processos. Então, ele é legal por causa disso, tá? Então, tem as informações aqui. E aqui, basicamente, você tem um menu bem simples. Você tem que entender o design da sua pesquisa, né? O tipo de dado que você está mensurando e o efeito que você quer transformar. Olha só, então você tem estudos que vão trabalhar com grupos independentes, com variáveis de associação, com grupos únicos, com medidas repetidas ou outros tipos, ou você já tem o tamanho do efeito reportado. Eu estou trabalhando com variável de associação. Ela é quantitativa, eu estou trabalhando com a variável o quê? Correlação. E aí um ponto importante, tá? Então já vou lá, vou fazer uma regressão, uma meta-análise da correlação. Não, você não pode fazer uma meta-análise com o R da correlação, porque o R ele não tem uma distribuição normal, tá? Quando você agrupa vários indicadores de correlação, ele não tende a não ter uma distribuição normal. Você tem que transformar isso no que eles chamam de Z-core, tá? Então você está fazendo isso por quê? Porque a literatura, né, da área, estatística de meta-análise, indica para nós e vai estar num material para vocês, assim, se vocês querem referência. Olha, fiz a correção de F de Fisher, do indicador de correlação, conforme indicado para o autor tal. Então, vai ter na base de dados lá essa indicação para vocês, o porquê fazer isso, né? Como todas as escolhas estatísticas que eu vou passar para vocês aqui, tem uma fundamentação estatística do porquê que a gente vai estar fazendo, tá? E que interessante que é esse menu. Então, eu vou escolher uma variável que é a associação, estou trabalhando, eu coletei os R's, né? E vou transformar elas em Z-core, tá? Ter uma estimativa, ter um valor, uma distribuição normal para poder trabalhar com esses dados. Eu vou trabalhar com o valor, eu vou jogar aqui no indicador de correlação e vou trabalhar com N, que é o tamanho da amostra. Na hora que eu jogo esses dois valores, ele já dá aqui para nós, tá? Ele já dá aqui para nós o que foi computado e o total que foi computado para falar assim, olha, todos os dados que você passou para mim, eu consegui transformar em Z-core. E aí, a minha base de dados, tá? A minha base de dados agora vai ter algumas colunas novas, ó. Tamanho de efeito, o erro padrão e o tipo de dado que foi gerado. Então, é esses dados que nós vamos ter que trabalhar na nossa meta-análise, tá? Voltando, por quê? Porque a literatura indica para nós que você não pode trabalhar com indicador com o R como tamanho de efeito direto, tá? Você tem que transformar ele. Se você tivesse alguma outra estatística aqui, ó, T, P-valor, você poderia usar aqui também e ela converteria também para Z-core. Então, é uma vantagem, às vezes, você usar o JASP. Você não precisaria, né, ter esse trabalho manual de fazer essa conversão antes, tá? Você poderia usar aqui, tá? Enfim. Beleza, computei o tamanho de efeito, eu tenho tudo, vamos para a meta-análise propriamente dito, depois eu vou fazer análise de assimetria e Wanderson, viés. o Oi, valor era uma medida de associação. entre satisfação, cocriação e satisfação. Não, então, é só porque valor, aí então Tá, valor é coisa na hora que eu coloquei, assim, o valor da correlação. é, entendeu, Desculpa, gente? Então, é só para não confundir. Ele está falando isso, do valor, não um construto de valor, mas o valor é a medida de correlação entre isso, satisfação, tá? Então, é só para não confundir, tá? essas coisas aí que o cara faz a base e não faz o dicionário lá, daí fica assim, essas coisas mal codificadas, né? Mas tá bom. Pessoal, aí eu vou vir aqui, ó, meta-análise clássica,
meta-análise clássica, tá? Eu vou trabalhar com esse menu de meta-análise. E aqui, voltando aqui, aqui também tem as informações necessárias que você podem ter, referências, inclusive indico esse diretório do CRAN do R aqui, que vai falar sobre metafor, tá? Mas vai falar sobre forest plot aqui, vai falar sobre tudo. Então o JASP está bem legal por causa disso, tá? Basicamente aqui, nesse menu, você vai colocar tamanho de efeito. Opa, o tamanho de efeito é o que eu computei agora com o F de Fisher, tá? Vou mandar ele para cá e vou mandar ele para cá o erro, tá? Antes da gente olhar isso daqui, por favor, eu gostaria que vocês olhassem aqui comigo desse lado. Primeiro, método. Qual o método que eu vou estar usando? Nós temos dois métodos basicamente tradicionais: efeitos fixos e efeitos aleatórios. Efeitos fixos, imagine que você tem uma meta-análise onde todos os estudos que fazem parte dessa meta-análise foi feita de forma experimental, tá tudo certinho, não tem variância, não tem mudança de ambiente, não tá tudo perfeitinho, né? Não tem outros possibilidades de outras coisas afetarem o seu estudo. Aí você vai estudar o modelo de efeito fixo. Aí, assim, minha reflexão, em ciências sociais aplicadas na nossa área, quando que a gente vai usar um modelo de efeito fixo? Nunca, nunca. E essa é uma decisão assim que ela o próprio teste que vai sair aí vai nos indicar que decisão é essa, se eu vou usar fixo ou aleatório, mas a própria base de conhecimento sobre o que é uma meta-análise de efeito fixo, ela já nos indica, cara, mudou, no meu caso, assim, mudou, se é uma universidade pública ou uma universidade privada, já muda o ambiente de cocriação e satisfação. Então, eu vou ter que usar um modelo de efeitos aleatórios. O que é efeitos aleatórios? Um modelo onde você compreende que existem heterogeneidade nos dados, assim, as coisas não são feitas controladas, vai ter diferenças entre os estudos por causa de contexto, por causa da ferramenta, por vários fatores que vocês podem analisar. Tem também um artigo que vai estar nessa pasta, vai ter muitos artigos, e vai comparar esses modelos, tá? Vai comparar esses modelos. E aí, assim, o Léo não gosta dessas dicas de bolso, mas pelo que eu tenho entendido do processo de comparação estatística desses modelos, o que vem no JASP aqui já é o mais indicado. Esse modelo Restricted ML, tá? É o mais indicado. Por quê? Porque ele vai incorporar uma heterogeneidade, daí a pouco eu vou falar mais sobre isso. Ele vai incorporar a heterogeneidade dentro do seu intervalo de confiança. Ele vai falar assim, cara, esse negócio aqui está muito amplo, a dispersão aqui, os dados estão muito dispersos, então a gente vai ter que fazer um ajuste porque tá muito grande essa heterogeneidade. Então, ele e a meta-análise com bayesiana são os modelos que estão indicando mais robustos para quando você tem heterogeneidade. Daqui a pouco eu comento um pouco mais sobre isso. E o tipo de efeito também. O KNA é o melhor, que ele é mais rígido quando você tem esse modelo. Então, tudo isso que eu estou comentando para vocês, dessas escolhas, tem que estar documentado no seu trabalho e ela tem que ter uma fundamentação, tá? Mas já vem aqui por default aqui do JASP. Tá? Clustering, eu vou comentar brevemente. Se você tem um estudo só e, por exemplo, duas variáveis e você quer agrupar em uma só e é um estudo só. Tipo assim, é o mesmo grupo, né? E aí você tem trabalhos que você está trabalhando duas variáveis que você tem que agrupar, aí você clusteriza ela. Estudo labels é para você colocar os rótulos. E subgrupos para analisar subgrupos. Preditores para fazer meta-regressão. Daqui a pouco eu vou entrar um pouco mais nisso, assim, espero eu. Muito bem, fez isso daqui, eu vou direto aqui para estatísticas. Estatísticas, e eu quero colocar o I ao quadrado, o H ao quadrado, tá? Vou trabalhar com esses dados e agora eu queria que vocês analisassem comigo essa tabela que tem aqui. Primeiro, que eu acho muito legal desse JASP é que ele traz heterogeneidade e o efeito agrupado juntos, tá? Isso eu acho muito importante. Eu quero mostrar que os dois tiveram um efeito significativo. O Anderson, teste o que é heterogeneidade?
Isso eu vou comentar já. Então vamos falar assim, o efeito, quer dizer que menos 0,01, menos 0,0. Existe um efeito, existe uma relação, vou mudar essa palavra efeito, existe uma relação da cocriação com a satisfação. Esse efeito é significativo. Mas vamos falar assim, será que esses efeitos, eles estão bem juntinhos, estão agrupados? Vou falar bem juntinhos ou eles estão dispersos? Existe muita dispersão desses dados, existe muita variância nos resultados desses estudos. Essa é a heterogeneidade. Ele vai fazer um teste para indicar, e se não me falha a memória, é o teste Cade-Crockin, para indicar assim se é muito disperso esses dados, tá? Para falar assim, um estudo está indicando que tem um pouquinho de efeito, outro estudo está falando assim, tem um montão de efeito. Esse negócio aqui vai solucionar os seus problemas. Não sei se está fazendo sentido isso na cabeça de vocês, tá? Então, a heterogeneidade é uma medida dessa dispersão desses dados que tem nesses estudos que você está trabalhando, tá? E É o aí, mesmo pessoal, conceito, né, Wanderson, de homogeneidade de variâncias ou é, heterossedasticidade, que quem já fez Quant 1 ou Quant 2 vai se lembrar, né? As isso. variâncias são homogêneas, as variâncias são heterogêneas, É, ou os resultados são homogêneos. Quanto mais isso. homogêneos, mais fácil de fazer a meta-análise. Isso. É mais, vamos dizer assim, eu vou usar um termo mais confiável. Eu acho que pode usar esse Sem conceito, dúvida. É, boa. né? E a heterogeneidade, pessoal, e aí assim, é outra coisa que eu tô trabalhando um pouco mais nisso, porque a heterogeneidade muito alta ou extrema, e aí um cuidado com isso, ela vai impactar em alguns dados de qualidade da sua meta-análise. O padrão para dizer que é muito alto é quanto? Então, não existe um padrão tão correto assim que tem alguns dados, por exemplo, da Crocane, ele até interpola. Por exemplo, ele fala assim: moderado é de 60 a 80, extremo é de 70 a 100. Então, não existe um Não, critério tá, muito tá, alto, tá. Mais o muito bem intervalo, tá. certinho, mas intervalos assim que até se sobrepõem entre eles. Mas assim, acima de 75 o que tem indicado para mim, assim, no geral, acima de 75, fique preocupadaço. Acima de 90, aí eu já vou falar o que é 75, o que é 90 e qual é esse indicador. Aí, meu amigo, você tem que tomar maior cuidado ainda nessas análises. No meu caso, esse acima de 75, 90, eu estou olhando esse i ao quadrado aqui embaixo, ó. Deixa eu tentar aumentar. Aí ficou melhor para vocês, né? Tá louco, judiando de vocês. Olha só, o efeito, deixa eu comentar aqui. Existe um efeito significativo. Existe, verdade. Existe, ó, 0,6. Ô, tô felizão, né? Né, ó, Léo, que efeito, né, da cocriação, né? Olha que maravilha. Então, assim, pô, vou sair, vou publicar meu artigo. Mas eu tenho uma heterogeneidade de um teste Q de 917. Vamos entender isso com um indicador. Eu vou trabalhar. Esse daqui é o tal é o desvio padrão dos dados, né? Um desvio padrão. Tal ao quadrado é a variância. Esse indicador aqui é um indicador muito legal. Ele vai falar assim: quantos por cento dessa dispersão dos dados, dessa variância, é responsável? A variação dos estudos são responsáveis. Porque assim, você faz uma estimativa por causa do erro, do erro amostral que tem ali, você tem uma estimativa, né? Você tem a média, aí você faz uma estimativa do erro amostral, você teria uma porcentagem de erro. Só que os seus estudos estão tendo muito mais erros. E aí, esses seus estudos respondem a quantos por cento dessa dispersão dos dados, dessa heterogeneidade? 97%. A dispersão dos meus dados, os meus artigos, por eles estarem uns centralizados num canto, outros no outro, outros no meio, respondem por 97% dessa heterogeneidade. Então, 97% desse dado aqui vem por causa de alguma diferença ou por causa do risco de viés, que eu vou comentar daqui a pouquinho. Então, assim, acima de 90 é bem preocupante isso, né? Ele vai estar influenciando alguns outros resultados ali, e a gente vai interpretar isso com cuidado. Vou jogar minha meta-análise fora, então. Não, você vai ver, analisar com cuidado tudo isso. Ou seja, 37 vezes mais do que
o desvio esperado. Então, assim, é muita coisa, tá? É muita coisa. Beleza. Então, quando eu tenho uma heterogeneidade, o que que tem indicado para nós, principalmente quando você tem uma heterogeneidade muito grande, né? Você não vai olhar, fixar o seu olho e falar assim, o tamanho do meu efeito é 0,6 aproximado, né? A relação, né, da cocriação de valor com satisfação é 0,6. Você vai olhar esse 95 pi, tá? O que que é esse 95 pi? Tá? É o intervalo de predição. É um cálculo que ele faz, considerando o método e o efeito que você está usando, para ampliar o seu intervalo de confiança, para dar uma estimativa, né, um valor mais realista em face da sua heterogeneidade. Então, eu posso afirmar, né, o que eu vou afirmar aqui, que o efeito é menos 0,13 até 1,39. Olha que intervalo gigantesco, né? Ou Está seja, transitando pelo zero, né? tá Como transitando. qualquer Isso. coisa que a gente vê com intervalo de confiança. Tá transitando pelo zero. Então, tem um efeito. Não tem efeito. Tá transitando pelo zero, né? Vai estar indicando que não tem efeito. Ele pode ir Tá? estando para um lado ou para o outro, tá? Ele pode ser negativo ou Ativo ou positivo. Então, positivo. e aí, onde é que fica o nosso Onde é efeito? que fica? E aí, deixa eu só mostrar isso para vocês num gráfico, tá? Eu vou, devido ao horário aqui, talvez vai avançar um pouquinho. Eu não quero avançar, né? Não vai poder avançar porque tem outra oficina, mas eu Tem quero mostrar outra essa. esse forest plot para vocês visualizarem, né, como é que estão esses estudos, tá? Então eu vou colocar o estudo aqui e vou colocar a variável que eu quero fazer o forest plot, são os estudos, tá? E esse é o clássico gráfico aqui. Eu vou colocar o peso dos estudos, e aí eu quero, deixa eu ver o que mais eu vou colocar aqui. Eu quero colocar o modelo aqui, a informação dos modelos aqui, para sair esse gráfico para nós. Olha só. Aqui, pessoal, tem os dados, né? Desculpa aí o tamanho, não vou conseguir aumentar muito. Mas aqui tem cada estudo que eu tenho, tá? Aqui embaixo eu tenho o resultado da minha meta-análise, né? Ó, 0,6 e tal. E aqui eu tenho intervalo de predição. Ele vai daqui até aqui, né? Só que olha como eu tenho estudos. Se ele tivesse bonitinho, eles se sobreporiam, assim. Eles estariam se sobrepondo. Se eles estivessem se sobrepondo aqui, você teria muito pouca heterogeneidade, né? Você vê que tem um estudo aqui e você tem um estudo aqui, ó. Você tem um estudo indicando um efeito, né, importante aqui, esse 1,88 é Z de Fisher, tá? Então, ele não é o R. Indicando é, uma relação grande, assim, com a cocriação e satisfação, aqui indicando, tipo assim, praticamente quase zero, ó. Aqui, ó, o intervalo aqui batendo em cima do zero. Então, assim, essa é a heterogeneidade, é essa dispersão. E é esse o cuidado que a gente tem que ter, tá? Com os nossos estudos, com esses nossos dados, tá? E esse é um gráfico muitas vezes publicado, que o pessoal, muitas das vezes da área até da própria saúde, que eu encontrei, eles publicam, né? Deixa eu só ver aqui o tempo. Ah, beleza. Não vou comentar tudo o que eu tenho aqui. Beleza, então se deu uma heterogeneidade muito grande, o que que eu tenho que fazer, né? Ou, desculpa, ou se meu estudo estiver sendo conduzido, o que que eu tenho que fazer na sequência? Eu tenho que analisar se eu tenho viés de publicação, né? Ou se eu estou tendo os meus estudos, eles têm qualidade, eles estão representando realmente a amostra. E aí eu tenho a terceira fase. Na minha cabeça, eu organizei em 3 fases, né? Eu faço a computação do efeito, eu faço a meta-análise e eu vou agora analisar a qualidade desses dados. E aí eu vou usar essa opção do meta-análise do JAP chamado funil plot, tá? O funil plot, ele basicamente vai fazer um gráfico de funil, tá? Então eu vou colocar aqui e aí eu vou explicar um pouquinho esse gráfico, tá? Eu vou computar o tamanho do efeito aqui, tá? E vou computar aqui o erro dele, tá? E aí ele vai gerar um gráfico, aqui, esse gráfico é com a hipótese nula, e eu quero gerar o gráfico com a hipótese alternativa, tá? Olha só.
Vejam só, aqui ele está mostrando o que para mim? O tamanho de efeito, tá? O tamanho de efeito. Então percebe que o intervalo aqui do meu tamanho de efeito e aqui o erro padrão dos estudos, ele vai plotando o tamanho de efeito dos estudos e aqui quanto mais baixo o erro. Então eu tenho um estudo aqui, ó, olha aqui embaixo, um estudo aqui. Deixa eu colocar o nome deles aqui, ó, pessoal, só um pouquinho. Um estudo, vou colocar o nome deles. Então, eu tenho esse estudo aqui, ó, por exemplo, esse estudo aqui, ó, 45, ID 45.2, né? Esse estudo, ele tem um efeito grande, vou dizer assim, e só que em contrapartida, ele tem um erro padrão muito grande também, tá? Então, eu tenho que começar a olhar nesse gráfico como esses estudos estão distribuídos em torno dessa minha hipótese alternativa aqui, ó. Esse gráfico aqui que eu marquei é da hipótese alternativa. Tem estudos que eles estão aqui basicamente em cima da hipótese nula. Ou seja, né, aqui, esses estudos, né, vamos dizer, se acontecesse eu pegasse minha meta-análise só com esses estudos, já não daria efeito, né, da cocriação da satisfação. E aí, outro ponto importante a gente tem que começar a olhar é como esses estudos estão distribuídos. Se eu tenho um estudo aqui, possivelmente eu tenho que ter um estudo desse lado, né? Se eu tenho um estudo aqui, vou ter que ter um estudo desse lado. Se eu considerar, né, o teorema do limite central, tá? Eu vou ter uma distribuição é, uniforme desses estudos. Se eu tenho um estudo gerando um efeito maior, eu vou ter um estudo gerando um pouquinho de efeito, um efeito menor. Então, eles tendem a se distribuir simetricamente. Esse olhar de você analisar se esses estudos estão distribuídos simetricamente, ele tende a indicar para você um risco de viés. O que é o risco de viés? É você ir lá e só pegar estudos que está falando assim, beleza, cocriação é a solução dos problemas para a satisfação dos alunos, tá? E essa, por mais que seja um olhar um pouco visual, pelo caso da heterogeneidade, eu vou fazer alguns testes aqui, é um cuidado que você tem que olhar visualmente se esses estudos estão se distribuindo, porque alguns testes tendem a ser um pouco sensíveis por causa da heterogeneidade. Então, a heterogeneidade ela vai prejudicar alguns testes aqui da minha meta-análise, tá? O que ela está indicando aqui para nós? Que os estudos não estão se concentrando aqui no meio, tá? Eles estão dispersos, então eu confirmo a heterogeneidade. Pô, o teste da heterogeneidade ele é um teste já adequado para isso, então está confirmando. Existem estudos concentrados desse lado, existem estudos concentrados desse, mas mais concentrados me parece aqui tem mais estudos aqui, ó, estudos concentrados aqui, mas eles têm um maior erro. Estudos que estão aqui, ó, que estão indicando um erro menor, talvez depois de uma análise de sensibilidade você considerar esses estudos, talvez seria importante você rever o que está acontecendo com esses estudos, tá? Vou seguir alguns outros testes, ó, testes de assimetria. Então, eu falei da assimetria, que os estudos têm que estar um do lado e outro do outro, né? Vou usar os três testes que tem de assimetria aqui. Vou usar o teste de Trin and Fill, com uma estimativa, uma tabela de estimativa. Eu vou usar o Fair-Safe, e o Fair-Safe, o mais indicado, eu vou usar o teste geral, que é um teste mais rigoroso quando eu tenho heterogeneidade, tá? Deixa eu ver. Funil plot. Ó, cadê? Não gerou um outro gráfico. Aqui, estava esperando essa tabela aqui também que eu não gerei. Aqui também tem uma opção de você gerar uma tabela que, ela tenta fazer uma correção. Essa tabela aqui, Funnel Plot Parameters, que você gera junto com o gráfico aqui, ele vai fazer um cálculo com base na hipótese alternativa para fazer uma estimativa de efeito considerando a heterogeneidade. E deu um efeito significativo, confirmando que eu tenho um efeito significativo aqui. Só que um problema, esse teste também é sensível a heterogeneidade extrema. No meu caso, eu tenho 97%, então era sensível.
O funil plot aqui, ele indica, esses testes de assimetria, está indicando se os meus estudos estão distribuídos, ou seja, se nessa linha eu tenho estudos para cá e eu tenho estudos para cá também. Os três testes estão indicando aqui P acima, né? Ou indicando, né? Está refutando que é assimétrico. Então eu vou assumir que existe simetria nos meus dados. Esse teste de rank correlation aqui do teste funil é um teste mais rigoroso quando eu tenho heterogeneidade, tá? Então eu posso assumir que existe uma certa simetria. Isso é importante por quê? Porque eu posso aí tratar um pouquinho assim, olha, há a possibilidade, é uma possibilidade bem forte, assim, de não ter risco de viés, né? Ou seja, eu ter coletado uma quantidade de dados suficiente. Esse training field é como se eu fosse podar e Anderson, faltam colocar. 5 minutos, tá, Wanderson? Beleza, já vou fechar aqui. Não, não, Esse... eu queria ficar o dia inteiro aqui, mas é que não dá. Eu sei. Só um pouquinho, vai. Eu vou fechar isso daqui e vou explicar um pouco da situação da heterogeneidade. Esse Não, e training o field, fail safe é um número importante, é um indicador isso. importante. Esse indicador aqui, ele corta o seu estudo e coloca um plotando ao contrário e vê se falta dados para indicar o quê? Se eu tenho assimetria, se eu tivesse simetria, se eu tiver simetria, eu tendo a não ter risco de viés. Então, ele tem um teste aqui que indica também, ó, que é adequado, que eu cortando o estudo e criando outro similar, eu continuo tendo a estimativa de efeito próxima, tá? E o fail safe, ele tenta indicar assim quantos estudos você precisaria imputar nesse seu trabalho para eliminar esse seu efeito de que a cocriação de valor tem uma relação com a satisfação. Ele indica 125 estudos, Aí tá? vocês agora compreendem por que que o Wanderson estava deprê quando começou. 125 estudos, eu imputando 125 estudos, eu eliminaria esse efeito. Então, o que ele quer dizer, assim, no geral, assim, que eu tenho compreendido dessa meta-análise do problema? Eu tenho uma alta heterogeneidade que possivelmente não quer dizer que é por causa de risco de viés, né, o que está indicando aqui, então pode ser por outras condições. E aí eu entro numa reflexão, que eu posso ter moderadores, preditores ou grupos que têm características diferentes, né? E aí fui para a literatura ver possivelmente o que pode estar causando isso daí, e tinha um autor que indicava a diferença cultural, né? Que poderia ser um efeito na satisfação, que poderia estar afetando esse modelo, tá? E aí eu fiz o seguinte, pegamos os estudos, identificamos, então já tinha identificado os países desses estudos, né? E eu agrupei esses países por aspectos culturais, aí para fechar um pouco o- essa síntese, eu vou agrupar aqui com aspectos, eu vou colocar aqui nos preditores, tá? E aí, esses preditores indicam moderação. Olha, eu tenho um efeito significativo dessa moderação do efeito do país, né, das características de países, vamos dizer assim, que eu agrupei os países por características, conforme Hofstede, tá? Seguindo um autor que me indicou, ele indica que existe um efeito significativo, tá? Então, existe esse efeito significativo, então ele explica, ele consegue explicar para mim, ó, deixa eu achar aqui o tamanho do efeito, meta-regressão, ó, o efeito tá dando, o intercepto está dando significativo, né? O aspecto cultural também está dando significativo, o cultural também. Eu tenho três culturas. Aqui o intercepto ele relaciona aqui com o primeiro, né? Os três deu significativo. Então eu tenho três grupos que ele tem um efeito significativo e ele está indicando que sim, que existe uma moderação desses efeitos. E aí eu quero mostrar para vocês que com a meta-regressão você consegue fazer uma análise avançada aqui, você consegue fazer um permutation test. O que é esse permutation test? Ele vai mudando os jogos, ele vai mudando os testes, a base de dados de um lado para o outro e vai refazendo esse teste para saber se esse
Essa moderação realmente existe, então ela é como se desse uma maior confiança para você. Então, o permutation, ele é importante principalmente quando você tem um contexto de alta heterogeneidade. Mas o que eu quero indicar para vocês, ó, a moderação ela foi significativa e ela reduziu a heterogeneidade. Eu estava com 917 do teste T e ele foi para 660. Eu continuo com muita heterogeneidade, mas uma parte dela agora aqui, ela é explicada por, pela esse meu moderador. Deixa eu só mudar um gráfico aqui para vocês verem no meu Forest Plot. Eu quero agrupar esses estudos por esse aspecto cultural para vocês visualizarem. Ele vai gerar um novo gráfico aqui. Deem uma olhada, me ajudem a olhar esse dado aqui, ó. Eu tenho esses estudos aqui que ele agrupa países que são uma característica de anglo-saxão, né? Estados Unidos, Reino Unido, Austrália, países que são mais individuais e que têm uma baixa estrutura hierárquica. Aqui eu tenho países, né? Aqui é países um coletivo mais alto, assim, são países que olham mais o coletivo e têm uma estrutura de hierárquica um pouco mais alta. Aqui países como orientais. Aqui são países mais alinhados aos latinos, tá? Então vocês percebam que esse grupo aqui, ó, né? Esse grupo aqui tem um efeito, está jogando um efeito aqui da minha meta-análise para cá, tá? Então ele tá representando um pouco essa heterogeneidade, tá? Um pouco dessa heterogeneidade. E aí, para fechar, eu não. Deixa eu ver aqui, ó, voltando aqui. Teria mais algumas análises aqui que seriam importantes a gente considerar, por exemplo, esses diagnósticos de casos que vocês podem incluir e excluir para ver o que está gerando de efeito nos seus estudos. Mas a ideia principal aqui que eu queria passar para vocês é um certo cuidado no desenvolvimento dessa meta-análise, principalmente aí em face dessa heterogeneidade que vocês vão capturar na hora que vocês vão fazer essa meta-análise, tá? E aí vocês têm que tomar decisões e reportar isso de uma forma, vamos falar assim, com muito cuidado, tá? Porque, como diz um texto que eu li, eu acho que foi até no Data Colada, a meta-regressão ela não vai te dar um efeito geral, né? Sabe, aquele efeito, isso vai sempre acontecer aquilo. Não, não serve para esse propósito. Ela te dá um panorama de como estão essas publicações do campo. Então, um cuidado que a gente tem que ter. E desculpa a correria aí nesse final, faltou algumas coisinhas, mas a gente pode marcar um outro bate-papo aí sobre isso, beleza? Mas Wanderson Valeu. e Fábio, foi sensacional, ótimo. E assim, gente, vocês nunca num workshop vão ter tudo de meta-análise. Tudo não terás, né? Então todos esses workshops são para abrir a cabeça, né? Para abrir a cabeça e mostrar que existem outras coisas para a gente colocar na nossa caixa de ferramentas, tá? Então, é fácil encontrar o Fábio. A gente pode organizar outra coisa, workshop interno, tudo. Eu acho que vale a pena, né? Então, pode ir nesses workshops, convidar pessoas. Aliás, depois a gente coloca isso até lá no Zenodo, se a gente deixar lá marcado algum workshop, tudo, para as pessoas poderem. Isso. Aí o Fábio, não sei se tem um Né? link aí do Zenodo para passar para gente, para o pessoal, Espera aí que eu vou para pegar colar aqui. aqui. E é isso, pessoal. Fico Sensacional, aberto aí. meninos. Eu Fico sou fã aberto. de. Fico aberto Obrigado. aí, Léo. Precisar de alguma coisa, a galera que está fazendo isso. Teve até alguém aí ontem comentando que estava caminhando para uma meta-análise e tal. Eu fico à disposição aí para o pessoal, porque momentos assim a gente aprende Isso, muito. tira uma foto. Quem tira uma foto da sala aí, vai? Olha, ó. Duro vai ser caber todo mundo, estamos em 48. Mas tá bom, assim é Ah, só. Mas E o Luiz falou só para ele sair bem central na foto, malandro, desse né? jeito, malandramente, hein? Caramba, olha aí, se eu soubesse que aí não faria nada.
Gente, então agora tem o do PMI, que o Luciano vai conduzir. Assim, hoje eu estou assim, putz, os 3 workshops sensacionais. Com o Luciano lá do PMI também vai ser. Então, super obrigado pela participação de vocês. E depois vamos ver, Fábio e Wanderson, se a gente faz alguma continuidade. Eu não sei se dá para publicar no Zenodo e dizer quando a gente vai fazer, tá? Dá Porque para eu acho que vale pegar. a pena. Acho que vale a pena, Podemos tá? ou pegar o contato no Singep lá e dispara um e-mail para a turma. Eu fico Isso, super à exato, disposição. exato, Eu exato. A tô, gente, tá bom? Parabéns, tô gente. pondo aqui Foi já no ótimo. chat o link do o DOI do Zenudo. Tá Valeu. aqui já. Parabéns, meninos. Sensacional. Obrigado, Valeu. gente. Gente, Obrigado. obrigado. E obrigado para todos vocês aí que estão os mesmos 50 e tantos participando direto em todos os seminários, todos os workshops. Isso é muito, muito importante para a gente e acho que está sendo bom para vocês também. Para mim está sendo ótimo. Aquele abraço, gente. Valeu, Bora gente. para outra. Valeu. Valeu. Até Valeu. mais.